Capítulo 4, Amós. Subtítulo: Israel será castigado por causa da opressão. Ouve esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes os pobres, esmagais os necessitados e dizeis aos seus senhores: trazei-nos bebidas. O Senhor Deus jurou pela sua santidade, que virão dias em que vos levarão com ganchos e, as últimas de vós, com anzóis. Saireis pelas brechas, uma na frente da outra, e sereis lançadas para Armon, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgrede, vinde a Gilgal e multiplica as transgressões. Trazei os vossos sacrifícios a cada manhã, e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Diz o Senhor Deus: oferecei sacrifício de louvores do que é fermentado. Divulgai as ofertas voluntárias. Anunciai-as, pois tendes prazer nisso, ó israelitas. Por isso também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e falta pão em toda parte. Vós, porém, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive a vossa chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. E fiz com que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre outra. Choveu sobre um campo, mas o outro, sobre o qual não choveu, secou. O povo de 2 ou 3 cidades vagava indo a outra cidade para beber água, mas não se saciaram. Vós, porém, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Castiguei as vossas muitas hortas e vinhas com pragas e ferrugem. Vossas figueiras e oliveiras foram devoradas pelo gafanhoto. Vós, porém, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei a praga contra vós, como fiz no Egito. Matei vossos jovens pela espada e deixei que vossos cavalos fossem levados. Fiz com que sentisseis no nariz o mau cheiro do vosso acampamento, mas não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Destruí alguns de vós, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e ficastes como um tição tirado do fogo, mas não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te tratarei, ó Israel. E porque assim te tratarei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é ele quem forma os montes, cria o vento e diz ao homem o seu pensamento. Ele transforma a manhã em trevas e anda sobre os lugares altos da terra. O seu nome é Senhor, o Deus dos exércitos. Capítulo 5, Amós. Subtítulo: Israel é exortado a buscar o Senhor. Ouve esta palavra, que trago como lamento a respeito de vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais se levantará, está abandonada na sua terra, ninguém a levantará. Porque assim diz o Senhor Deus: na cidade da qual saem 1000, restarão 100, e naquela da qual saem 100, restarão 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, mas não busqueis Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente irá para o cativeiro, e Betel será reduzida a nada. Buscai o Senhor e vivei, para que ele não destrua a linhagem de José como fogo e a consuma, e não haja quem o apague em Betel. Ó vós, que transformais o juízo em algo amargo e lançais por terra a justiça. Aquele que fez as Pleiades e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e transforma o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o seu nome é Senhor. É ele quem faz vir uma súbita destruição sobre o forte,
e a ruína cair sobre a fortaleza. Os israelitas odeiam o que os repreende na porta, e odeiam o que fala a verdade. Portanto, já que esmagais o pobre e exiges dele tributo de trigo, embora tenhais edificado casas de pedra lavradas, não habitareis nelas. Embora tenhais plantado vinhas nobres, não bebereis do vinho. Pois sei que as vossas transgressões são muitas, e os vossos pecados são graves. Afliges o justo, aceitais suborno e negais o direito aos necessitados na porta. Portanto, naquele tempo, quem for prudente guardará silêncio, porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal, amai o bem e estabelecei justiça na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor. Haverá pranto em todas as praças, e dirão em todas as ruas: Ah, ah! Chamarão o lavrador para que chore, e os que souberem prantear, para que pranteiem. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Subtítulo: O dia do Senhor. Ai de vós, que desejais o dia do Senhor. Para que quereis este dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, ou como se, entrando em casa, encostasse a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Será completa escuridão, sem nenhum resplendor. Eu detesto e desprezo as vossas festas. Não me agrado das vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais sacrifícios como as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem olharei para as ofertas pacíficas de vossos animais de engorda. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão como o ribeiro perene. Foi a mim que oferecestes sacrifícios e ofertas de libação no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Levantastes Sicute, vosso rei, e Quium, vosso Deus estrela, imagens que fizestes para vós. Por isso eu vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Capítulo 6, Amós. Subtítulo: A corrupção de Israel. Ai dos que vivem sossegados em Sião, e dos que estão seguros no monte de Samaria, dos homens notáveis da principal das nações, aos quais a casa de Israel procura. Passai a Calné, e vede, ide dali a grande Ramate, depois descei a Gate dos filisteus. Acaso elas são melhores que esses reinos? Os seus territórios são maiores que os vossos? Ó vós, que imaginais estar longe o dia mau, mas na verdade apressam o trono da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim, e se estendem sobre seus leitos, e comem os cordeiros tirados do rebanho, e os bezerros do meio do curral, que, à semelhança de Davi, improvisam cânticos ao som da lira e inventam instrumentos musicais para si mesmos, que bebem vinho em taças e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. Portanto, agora serão os primeiros a ser levados para o cativeiro, e os banquetes dos preguiçosos cessarão. O Senhor Deus jurou por si mesmo, diz o Senhor, Deus dos exércitos.
Detesto a arrogância de Jacó e odeio os seus palácios. Por isso, entregarei a cidade e tudo o que há nela. Se restarem 10 homens numa casa, eles morrerão. Se alguém vier para tirar os corpos de seus parentes para fora da casa e queimá-los, e disser a quem estiver mais para dentro da casa: há mais alguém contigo? E este responder: ninguém, então ele lhe dirá: cala-te, porque não devemos fazer menção do nome do Senhor. Pois o Senhor ordenou: a casa grande será despedaçada, e a casa pequena reduzida a fragmentos. Por acaso correrão cavalos pelos rochedos? Poderá alguém lavrar ali com bois? Mas vós transformastes o direito em veneno, e o fruto da justiça em coisa amarga. Vós que vos alegrais por Lodebar, vós que dizeis: não tomamos Carnaim por nossa própria força, ó casa de Israel, diz o Senhor, Deus dos exércitos: levantarei contra vós uma nação, e ela vos oprimirá desde Lebo-Ramate até o ribeiro da Arabá.